Revista em Evidência na TV, todos os sábados, às 19 horas, aqui na RDC TV. Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, remova armas, cordas e remédios, comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azof BM, defendendo quem protege você. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite. Mais um programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Meu nome é Guilherme Colim e hoje nós falaremos sobre a nova tecnologia de telefonia, de transmissão de dados, a tecnologia 5G, que tem sido debatido fortemente pela imprensa no dia de hoje e que tem trazido muito otimismo para a população, para o governo, para as empresas, para a economia. E para debater conosco nós temos Luiz Carlos Pinto, secretário de Inovação de Porto Alegre, Jefferson Nobre, engenheiro elétrico, professor da URGS, e Rafael Reim, coordenador de TI da empresa Ânima Educação na região Sul. O programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, defendendo quem protege você. Peço que você participe. Mande mensagens pelos nossos podcasts. O programa Cruzando as Conversas é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook e você está sendo oficialmente convidado a participar. Critique, comente, pergunte, elogie. O espaço é seu, o programa é para você. Mas vamos lá. Para introduzir aqui, eu gostaria primeiro dar boas-vindas, né? Boas-vindas ao nosso secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto, para que agradecer pela presença e que informe, que nos diga, né, que comente sobre o que nós podemos esperar com a implantação da tecnologia 5G aqui em Porto Alegre e no país. Muito obrigado, né? É um enorme prazer estar aqui na RDC TV. Eu estou ouvindo um pouquinho de retorno, gente, mas tudo bem, vamos lá. Discutindo essa tecnologia tão promissora para todos nós, que é o 5G. Na verdade, se a gente pegar talvez uma das frases melhor dita, né, a gente vem fazendo uma evolução de gerações de tecnologia, principalmente de comunicação, a cada mais ou menos 10 anos, né? Ou seja, nos últimos 40 anos a gente evoluiu do 2G para o 3G, do 3G para o 4G e depois para o 5G. Mas tem um frisson um pouco maior nesse momento em que a gente se aproxima do 5G por algumas razões. Porque cada vez que a gente fez essas evoluções, a gente conseguiu dar mais banda, a gente conseguiu dar mais velocidade, e isso nos permitiu criar alguns modelos de uso dessa tecnologia diferenciados. Então, quando a gente vê assim, algumas das publicações, né, a gente vê que tem 3 características fundamentais assim, do 5G. Né? A primeira delas é a velocidade efetiva, né?
Então, assim, da gente, em algumas das frequências, conseguir trabalhar com muito mais velocidade, o que vai nos permitir, por exemplo, trabalhar com arquivos de vídeo, arquivos mais pesados, né, numa velocidade muito maior. Latência, né? Ou seja, assim, o tempo de resposta de alguns sinais, que é fundamental para coisas como, por exemplo, veículos autônomos, né? Outras coisas que precisam fazer o processamento de muitos sinais, receber eventualmente de sensores e poder tomar decisões. Então a latência é uma das questões importantes para a gente poder desenvolver algumas novas tecnologias. E essa capacidade de ter essa aplicação massiva de sinais, né, que são muito condizentes com o que a gente vem discutindo da internet das coisas, das cidades inteligentes. Então a gente passa a ter uma plataforma que ela pode superar em muito as possibilidades técnicas que a gente tem hoje e ofertar, né, o que seria o caminho para a gente poder desenvolver novas aplicações. Mas tem que se entender que isso não é automático, né? Ou seja, tem todo um trabalho. Construir a pista não significa que a gente tem os veículos para trafegar nessa pista, né? Acho que os colegas podem depois explorar melhor essa questão. Se a gente não estimular, né, o desenvolvimento de softwares, de startups, de soluções que usem essa capacidade, a gente vai ter, na verdade, né, um investimento alto para um valor pequeno à sociedade. Então, o que muitos países europeus, né, e outros estão fazendo é fazendo consórcios para estimular muito a questão das aplicações em 5G, né, da gente realmente poder efetivar o uso e, consequentemente, extrair o valor que essa nova tecnologia pode trazer. Mas, de fato, o que se avizinha é que talvez a gente consiga repensar, né, vários desses processos pela maior capacidade que a gente vai ter de processar dados, né, com velocidade e num sentido muito mais instantâneo. Jefferson Nobre, engenheiro elétrico e professor da URGS. Muito bem-vindo ao programa, muito obrigado pelo comparecimento, por prestigiar o nosso programa. E eu inicio com uma provocação. Normalmente a gente tenta ser mais carinhoso no início e vai aumentando o rigor no decorrer, né? Hoje eu inverti. Esse otimismo que temos, né? Que é o que algumas pessoas têm, até que ponto ele é factível e realista? E por que eu pergunto isso? Porque nós temos uma tecnologia 4G, mas muitas vezes o consumidor mal consegue utilizar a frequência 3G. Será que essa novidade, essa evolução, ela será implementada como deveria, como se espera? Bom, primeiro, uma boa noite a todos. Deixo aqui também meu abraço a todos os telespectadores da RDC TV. E, assim, de forma realista, acho que o secretário comentou anteriormente, também acho que é importante ter a dimensão que isso não vai ser de uma hora para outra, né? É necessário um tempo para a implantação dessa nova tecnologia. Mas o que se deve esperar, assim, pensando no histórico que nós temos de implantação de tecnologias de telefonia móvel no Brasil, é que muito provavelmente o 5G ele vai seguir o mesmo caminho que aconteceu com o 3G e depois com o 4G, de inicialmente aparecer nas áreas urbanas, né, áreas com grande concentração de pessoas, e com o passar do tempo, né, e assim, em áreas urbanas eu quero dizer assim, mais precisamente partes centrais das cidades, mesmo das capitais, enfim, das regiões metropolitanas. E com o passar do tempo, então, se espera que essa tecnologia comece a ganhar em capilaridade e aí comece a aparecer, então, em bairros mais distantes, em outras cidades que estão fora das regiões metropolitanas. Então, eu acredito que é necessário um tempo, né? Será necessário um tempo para que a tecnologia chegue realmente em locais mais distantes. O que aconteceu com outras tecnologias, então, é algo, assim, de fato, de certa forma, esperado. Eu acredito que... Mas há quanto tempo nós temos a tecnologia 4G? O 4G, ele está instalado no Brasil, acredito que deve fazer uns... Não sei se alguém lembra de cabeça, mas eu acho que deve fazer uns 5 anos, um pouco mais do que isso, né? Eu acho que um pouquinho mais. E ainda hoje não é raro, aliás, é muito comum, as pessoas não conseguirem utilizar em várias áreas, inclusive centrais,
os seus aparelhos com a tecnologia 4G e seguem na 3G. Se em 5 anos a tecnologia 4G não conseguiu, eu não sei qual seria a palavra adequada, né, mas ela não conseguiu se instalar, não conseguiu se difundir adequadamente, por que com a 5G seria diferente? Imaginando eu vou fazer um comentário assim, adicional, assim, deixa eu... eu já estive sentado no outro lado da mesa, porque eu fui engenheiro de radiofrequência de operadores de telefonia celular antes de ingressar na vida acadêmica, tá? Então, assim, usando esse outro lado do crachá, né, meu antigo lado do crachá, o que acontece é que, de fato, é necessário um tempo para o retorno de investimento da operadora. Ela trabalha dessa forma. Então, a maturação, né, desse investimento que é realizado é preciso, de fato, né, e obviamente a licitação, né, ela tem contrapartidas que devem ser realizadas, o que eu acho que socialmente é correto, mas o tempo que é necessário, então, para o retorno do investimento das operadoras é significativo. Então, é por isso que ocorre dessa forma. A tecnologia primeiro vai ser instalada nas áreas onde há um maior retorno, né, e depois em áreas mais distantes. Uma notícia boa, que é um efeito colateral disso, é que normalmente o que acontece é que a tecnologia que vem depois, que no caso vai ser o 4G, ela começa a ir para onde a gente tinha 3G. E o 3G é para onde não existia o 3G. Então, assim, existe um movimento das tecnologias de irem para a borda conforme se atualiza a tecnologia mais central. Mas eu não queria me alongar nessa primeira fala, então eu vou devolver a palavra. Perfeito. Rafael, coordenador de TI da Ânima Educação Regional Sul, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao programa. E eu gostaria, as perguntas que eu fiz aqui, tu acenou com a cabeça, demonstrando uma concordância. Tu teria algo a acrescentar ao que já foi dito pelos colegas de mesa? Com certeza. Primeiramente, passar meu boa noite, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Jefferson. Boa noite, secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos. Eu acenei com a cabeça porque realmente eu concordo com o que nós estamos comentando aqui. E eu até trago um dado, né? Além desses em torno de 5, 6 anos do 4G, eu tenho um recorte aqui do Jornal Valor, do dia 15 de outubro, e aqui consta, né, segundo a FENINFRA, que nós temos cerca de 100 mil antenas instaladas no Brasil para o 4G. Né? E esse número, falando isso, né, trazendo esse dado que mesmo assim a gente tem certeza que o 4G, a gente tem sensação que não é perfeito como a gente imaginava, então 100 mil antenas, esse número é insuficiente, né, para funcionar bem o sistema. E nós temos uma estimativa de que para o 4G funcionar bem, nós precisaríamos de 300 mil antenas. Agora, falando do 5G, né, a quantidade necessária de antenas é ainda maior, né? Nós temos uma estimativa que vamos precisar de uma infraestrutura muito grande, em torno de 700 mil antenas. Né? Claro que as antenas 5G, depois a gente pode comentar mais detalhadamente, são de menor porte, né? Mas eu concordo que realmente assim, nós vamos precisar, conforme o professor Jefferson falou, um bom tempo, né, professor? Um bom tempo até estabilizar a tecnologia, a parte de regulamentação, licenciamento, né, instalação, as diversas empresas que estarão envolvidas nessa implantação de infraestrutura, vai levar um bom tempo. Realmente é assim que vai acontecer. Lá nos anos 90, quando iniciou a telefonia celular aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, no Rio Grande do Sul, houve muita polêmica quanto à instalação das antenas. Elas foram instaladas em locais diversos, depois veio uma legislação estadual, prevendo algumas restrições rigorosas, e em parte, salvo engano, e isso foi responsável, essas restrições foram responsáveis pela menor velocidade de evolução na qualidade do serviço. Hoje, qual é a viabilidade para a instalação dessas antenas para que o serviço seja, em algum momento, atinja o seu melhor ponto de qualidade?
Isso é uma pergunta muito boa, né? Porque realmente tinha alguns pilares, né, para que o 4G, de alguma maneira, ele fosse evoluindo um pouquinho mais devagar, né? Uma questão é a questão de custos, outra questão até de fluxo, né? O que acontece é que quando tu muda uma tecnologia, tu aumenta o número de aparelhos, tu aumenta o fluxo, então, assim, às vezes dá uma sensação de que não melhorou muito, porque a gente está absorvendo muito mais sinal com uma capacidade, né, muito maior, né? E os próprios modelos, né? Tudo que a gente hoje tem de streaming, Globoplay, jogos, a gente não tinha, né, quando a gente tinha o 3G aumentou, ou o 2G, né? A demanda então, aumentou, né? Aumentou violentamente, né? Então, na verdade, a gente não teria nem conseguido absorver esse consumo novo, esses modelos de negócios novos aí de streaming nem teriam se afirmado se a gente não tivesse conseguido evoluir a tecnologia. Mas essa questão do licenciamento é muito importante, né? Porque ela foi uma barreira muito forte, né? No momento que eu precisava crescer, eu estava crescendo o consumo, eu estava conseguindo ter mais clientes, eu precisava ter mais antenas, né? E houve alguns momentos, sim, que a gente teve muita dificuldade no licenciamento, e por razões, às vezes, muito válidas, né? Ou seja, você tinha uma ideia de como é que a radiação funciona, aí foram chegando mais estudos, né? Foi se demonstrando que, inclusive, o efeito é muito maior do celular, né, próximo à nossa cabeça, do que da torre em si. E uma das vantagens das antenas 5G, ao serem menores, é que elas até emitem menos, né? Elas vão precisar ser mais próximas. A frequência de ondas que a gente está trabalhando ali, ela é diferente para 5G, onde ela é mais rápida, onde ela pode chegar mesmo, né? A velocidades muito grandes, ela é uma onda que ela tem pouca penetração, ou seja, ela não consegue passar por muitos obstáculos. É por isso que eu preciso ter um parque de antenas maior, porque eu vou precisar deixar elas, em algumas cidades se fala talvez entre 1 ou 2 quadras entre antenas de 5G. Então isso foi importante porque Porto Alegre ela acabou inovando bastante, né? O secretário Germano aí fez um trabalho que, na verdade, coroa todo um trabalho que foi feito pelo CONSET, por uma série de discussões, teve envolvido a Sociedade de Engenharia, teve envolvida na TEL, ou seja, assim, a gente abriu muito a discussão nos últimos anos, e isso acabou mostrando que havia a possibilidade da gente ter um sistema de licenciamento um pouco mais, né, ágil de alguma forma, né? E nesse momento a gente implantou, né, foi inaugurado aí nos últimos dias, um licenciamento automático, né? Ou seja, para certas condições de antena, para certos locais, na verdade, com o preenchimento do cadastro, ele pode instalar a antena e depois, eventualmente, se tiver alguma regra que foi não cumprida, isso vai ser feito na fiscalização, né? Então isso ainda nos dá um ritmo de evolução muito diferenciado em relação a isso. E a possibilidade de a gente, por exemplo, né, com a própria Imob, foi feito um trabalho de daqui a pouco botar as antenas 5G nos postes de ruas, né? Ou seja, de placas de sinalização que estão por toda a cidade, né? Ou seja, estão muito bem posicionados, tem poucos obstáculos. Então, acho que Porto Alegre está tentando se posicionar de uma maneira que seja muito amigável para que a gente possa receber a tecnologia. Mas ela vai depender de custos, ela vai depender de, né, investimentos. Se fala, né, que pode chegar a 50 bilhões todo o pacote, né, seja dos investimentos, seja das contrapartidas. Ou seja, são recursos muito consideráveis que vão se desdobrar ao longo do tempo. Agora, uma coisa interessante é que nessa nova licitação se tentou justamente ter alguns gatilhos para que algumas das coisas que a gente viu em outras gerações, às vezes evoluírem mais devagar, fossem superados, né? A licitação ela força, por exemplo, uma cobertura nas estradas, ela força a cobertura nas escolas, que eu acho que é uma coisa inteligente, né? A gente estimular, né, na própria formato da licitação, que algumas coisas que a gente percebia antes que eram um pouco zonas mais escuras, né, em que a gente não conseguia chegar com o sinal com tanta velocidade, sejam, né, cobertas até por uma questão legal. Hoje, mas quando a questão das restrições, então, a princípio não há nenhuma legislação até o momento que impeça a instalação em postes de rua. Essa é uma intenção ou já há uma segurança jurídica nesse sentido? Não, até já tem um protótipo disso. Claro que assim, a escolha de onde instalar vai ser de cada operador. E obviamente ela vai poder, mas é uma opção a mais que foi vista, né? E já tem um protótipo, inclusive, que foi mostrado ali, uma antena bem discreta, que pode ficar ali como, né, um apêndice, né, superior ali nos postes de cruzamento aí das cidades. Então, uma opção a mais de muito rápida desenvolvimento, instalação, manutenção. Então, passa a ser uma possibilidade que Porto Alegre oferece também, né, a mais, para que a gente possa, né, fazer a instalação o mais rápida possível das antenas necessárias para a gente poder começar a aproveitar esse serviço. Perfeito. Jefferson, como é que funcionou? Primeiro, uma pergunta bem básica, se tu pudesse responder
com um linguajar mais leigo possível, como é que funciona, como é que funcionou o leilão que aconteceu e que definiu a empresa que implantará o serviço? Bom, assim, na verdade, esse tipo de leilão, ele tem uma particularidade que é a seguinte: são ofertadas faixas de frequência. Então, tentando falar assim de uma forma bem... São canais, né? Como tem os canais de televisão, os canais de rádio, né? De rádio AM, FM, enfim. Então, são vários desses canais que são ofertados, né? Esses canais têm características diferentes. Então, alguns canais, eles permitem que seja enviada, né, então, a informação de uma forma mais... Assim, para mais longe. Outros, eles têm uma cobertura um pouco menor. E junto desses canais que são ofertados, é uma proposta casada. Tem uma tecnologia que é esperada que seja, né, utilizada. Então, assim, basicamente, o leilão diz o seguinte: olha, nós queremos vender esses canais, mas nós esperamos que seja utilizada essa tal tecnologia, que é o 5G, nesses canais. Então, de tal assim, maneira, de forma atendendo bem básica. Tal público com tal nível de eficiência. Mais ou menos isso. Exatamente, exatamente. Então, assim, basicamente nós vendemos os canais, né, nós, o Estado, né, ou alugamos, vamos dizer assim, os canais, e esses canais, eles devem ser utilizados de uma forma definida a priori pela licitação. Então, tem algumas regras, como o secretário comentou anteriormente, né? Então, tem regras que definem como que esses canais, por exemplo, eles devem ser utilizados, né? Então, por exemplo, né, eu concordo assim, que foram feitas ressalvas importantes em relação à cobertura de estradas, né, a conectividade, que é uma outra questão em algumas áreas específicas, como, por exemplo, a região norte do Brasil. Então, tem particularidades no edital que eu acho que são importantes, né? Os editais, eles têm, em geral, alguma restrição, assim, que deve, ou melhor, uma contrapartida, acho que seria uma palavra melhor, que deve ser realizada, né? Então, eu acho que é bastante importante, né? Então, assim, eu acho que também de forma, acho que o Rafael comentou anteriormente, assim, o número de torres que deve ser utilizada não é previsto inicialmente, mas o que é previsto é a qualidade, né, do serviço que deve ser utilizada e o percentual de cobertura. Então, apesar de não ser definido o número de torres, o leilão ele gera uma certa necessidade de um número de torres, e algo importante é que esse número de torres ele depende do tipo de canal. Então, os canais que são os mais importantes, são canais que vão ser muito utilizados, né, para a transmissão no 5G, são canais que precisam de mais torres do que nós utilizamos hoje no 4G. Então, assim, e isso, normalmente nós pensamos na torre em si, né? O secretário comentou anteriormente, por exemplo, no uso de postes, né? Mas a questão é que essas torres ou esses postes, eles têm que ser interligados em uma rede integrada. Nós costumamos chamar isso de rede de transporte. Então, na verdade, além das antenas, né, das torres, da infraestrutura civil mesmo, né, do poste, da torre, do topo de prédio, temos antenas e também temos a necessidade de uma rede de transporte. Por isso que os valores são tão altos, né, como foi comentado anteriormente. Então, em resumo, é isso, né? Não sei se eu tentei usar uma linguagem mais clara, espero que eu tenha conseguido, assim, mas a ideia principal é essa. Conseguiu, sem dúvida. Existe uma... Aqui no Conversas Cruzadas, na época do Macalossi, no ano passado, no Cruzando as Conversas, eu estava debatendo sobre, na condição de debatedor, não de apresentador, nós estávamos debatendo sobre a questão da concorrência, e foi mencionado que haveria uma concorrência entre empresas de telefonia e fornecimento de internet. E eu disse, a minha opinião foi ríspida, digamos assim, no sentido de que é uma concorrência até certo ponto, uma concorrência muito limitada, porque a Anatel ela limita a entrada de outras grandes empresas que poderiam estar aqui, de modo que os consumidores teriam muito mais opções. Hoje, as opções que o consumidor brasileiro tem é muito restrita. Nós temos agora uma empresa a mais prestando esse serviço. O que a gente pode esperar do efeito da concorrência entre essas empresas? Será que as empresas já instaladas aqui melhorarão o seu serviço? Será que o nível de satisfação do consumidor tenderá a ser afetado positivamente? Quem se candidatar a responder, eu gostaria de um comentário sobre isso.
Por favor. Pode ser. Guilherme, aproveitando, assim, dando continuidade no raciocínio do professor Jefferson, sim, nós temos um leilão, então, de canais, né, de faixas de frequência, como o professor colocou, e existe uma disputa muito grande dessas operadoras, dos concorrentes, vamos chamar assim, por essas faixas, né? A princípio, algumas dessas faixas, são 4 faixas, são 4 canais, né? A princípio, os canais mais baixos, eles vão servir para a melhoria em si do 4G que a gente tem hoje, né? E aí, futuramente, implantar em cima dessas frequências o 5G. Mas existe uma concorrência muito grande nesse sentido. Quem vai ficar, ou quais operadoras ficarão concorrendo dentro dos canais chamados canais 5G puros, né, que são frequências mais altas, e são essas frequências mais altas que precisam, como nós comentamos aqui, de muitas antenas, praticamente 5 vezes mais antenas do que hoje o 4G tem. Então, a disputa, a concorrência é muito grande em cima dessas frequências mais altas, onde essas operadoras vão querer oferecer serviços e infraestruturas diferenciadas, mas como o secretário disse bem no início, né, a gente vai passar por um processo de incentivo, inclusive eu falo do mercado na área de educação, né, nós aqui na Ânima, nós temos abrangência nacional com nossos cursos de tecnologia da informação em todo o Brasil, e nós incentivamos os nossos alunos através de grupos de estudos que trabalham em squads para pesquisar essas aplicações. Desculpa te cortar, eu gostaria, eu não quero atrapalhar, mas só explica rapidamente, se possível, o que é a Ânima para a nossa audiência. A Ânima é um grupo. A Ânima Educação, né, é um grupo educacional e ela é mantenedora de uma das maiores redes educacionais do Brasil, né, que está abrangendo então todo o Brasil, né, todos de norte a sul, e recentemente ela ampliou seu portfólio de instituições de ensino através da compra de um outro grande grupo, né, ocorreu isso em maio desse ano. Então nós temos uma força muito grande na área de TI, só para dar uma ideia, mais de 10 mil alunos de TI, né, estão envolvidos, e esses alunos nós incentivamos a pesquisa, incentivamos, né, o trabalho para desenvolvimento de tecnologias também como 5G, aplicações para essa tecnologia. Bom, eu concordo muito com o secretário, né? Sem esse incentivo, né, essa máquina vai demorar mais ainda para girar. Então, isso que é a Ânima na área de educação. Hoje, por qual motivo nós temos tão poucas operadoras de telefonia aqui? Por que não temos mais? Como nos Estados Unidos ou outros países que têm um número muito maior de empresas. Muito maior não, o maior pelo menos, né? O que nos impede que o consumidor brasileiro, o que impede o consumidor brasileiro de ter mais opções de prestador de serviço? Independente de ser tecnologia 3G, 4G ou 5G, o que impede o Brasil de ter essas opções adicionais? Deixa eu ver se eu consigo... É que assim, mesmo nos Estados Unidos, nós tem algumas redes menores, né, de ofertas de serviços, mas os grandes carriers, né, as grandes companhias não são tantas assim, né? Por quê? Porque existe uma questão de capacidade de investimento, né? Para tu manter uma rede como essa, tu precisa ter um certo tamanho, digamos, como player, para tu poder realmente atuar, né? O que os Estados Unidos liberou é que tu tem pequenos operadores que, na idade, eles pegam, né, carona na infraestrutura lá, pagando uma taxa, e fazem, né, atendimento mais local. O que também foi ofertado no Brasil de alguma maneira, né, só não avançou tanto, acho, ainda como nos Estados Unidos. O modelo não é tão diferente. Mas a Anatel, ela não dificulta a entrada? São empresas que não querem entrar? Ou é a Anatel que obstaculiza a entrada de empresas estrangeiras? Aí eu deixo até para os especialistas aí, né, como eu disse, né, a gente tem muito essa lógica, mas eu não sou exatamente da área da elétrica, né, então talvez eles possam ter alguma informação um pouco maior. Jefferson, Rafael, alguém tem essa informação?
Não, eu acho assim, vocês deixaram essa bola aí, né, essa bola quicando para mim aí, né, pessoal? Mas assim, o que acontece? Eu acho que não é que a Anatel ela barre a entrada de outras operadoras, né? Na verdade, essa é uma pergunta complexa de ser respondida, né? Então, assim, tem questões históricas. Então, eu vou agora, assim, né, falar em termos bem, assim, claros historicamente. O Brasil, ele teve 2 modelos de telefonia móvel. O primeiro modelo implantado no Brasil era o modelo americano, né? Então, as primeiras operadoras utilizavam um modo americano e depois, quando se transicionou para o GSM, né, que é um modelo europeu, que acabou prevalecendo, assim, mundialmente, isso também, de certa forma, afugentou as operadoras europeias, pelo menos, assim, em um aspecto. No momento posterior, né, começou a haver a consolidação dessas grandes carriers, como você está usando esse termo americano, e as carriers brasileiras, né, então essas grandes operadoras brasileiras que foram consolidadas, então, por exemplo, a Claro, na verdade é um conjunto de operadoras que já existia, que se integrou, né, de forma, né, semelhante como, por exemplo, existem pequenas operadoras nos Estados Unidos. Então se criou esse modelo, que era uma ideia que operadoras com abrangência nacional, elas teriam uma redução de custos e ofereceriam um melhor serviço, com uma estratégia de um mercado mais controlado com poucas operadoras. Então, acho que teve um momento que o que aconteceu foi isso. E daí, num segundo momento, num terceiro momento, vamos dizer assim, começou a crescer a possibilidade do que se chama operadora virtual, ou operadora móvel virtual, que é um modelo que se usa bastante nos Estados Unidos, na Europa também, que são operadoras que, na verdade, compram o acesso de operadoras que detêm a infraestrutura. Então, por exemplo, a operadora ela negocia pacotes com as operadoras que realmente detêm a infraestrutura e revende com uma outra marca, com às vezes algum serviço adicional, com alguma customização. Mas assim, quem roda o serviço mesmo, quem tem as torres, quem tem os rádios, né, as antenas, em geral é um número pequeno mesmo de provedores, né? Então, assim, é um mercado que ele não tem a capacidade de ter um número muito grande, porque se tu tiveres um número muito grande de provedores, ele não se torna suficientemente rentável para esses para essas operadoras. Então é necessário o modelo brasileiro de concessão, ele considera isso, o modelo de faixas, né, que foi criado, né? Então o primeiro modelo foi as operadoras que chamavam operadoras banda A, depois banda B, que são as espelhos. Eu estou indo bem longe na história, né? Eu me lembro quando falava da banda B, lá nos anos 90, então eles falavam agora virar banda B. Isso, exatamente. Então nós tínhamos a CRT móvel, né, a telefonia móvel da CRT, que no caso do Rio Grande do Sul, que foi privatizada, e daí se criou a espelho da CRT, que era Claro Digital ainda, e daí se abriu então o modelo para uma terceira banda, e essa terceira banda foi quebrada em C, D e E, que originou a Oi, né, o serviço oferecido pela Oi, que não existe mais, que é uma outra questão que nós podemos comentar aqui nessa conversa, a Oi, a TIM, e tá me faltando algum operador, assim, né, a banda A, né, Oi, a TIM, a Vivo, né, isso. A Vivo. E a Vivo. Então, assim, esse a Vivo, modelo... Ela é uma evolução da Telefônica, se não estou enganado, que era... Que é a celular CRT. A celular CRT, que foi a primeira o primeiro serviço que nós tínhamos aqui, foi o pioneiro. Então existia, então assim, eu acredito que por isso que essa pergunta é muito complexa, porque eu não acho que necessariamente seja um interesse da Anatel em evitar que novas operadoras entrem no Brasil, mas as condições de toda a evolução do nosso modelo de telefonia móvel, e daí nós podemos ter críticas em relação, em alguns momentos, a um certo protecionismo da Anatel, em alguns momentos uma incoerência, né, na escolha de tecnologias. Então, assim, eu acredito que o problema é multifacetado. Então, eu não diria assim que existe assim, algo como a Anatel evita que outras operadoras tentem entrar no Brasil. Saiu hoje no Valor Econômico uma informação de que a implantação da tecnologia 5G impactaria positivamente no PIB brasileiro, se eu não estou enganado, em 1,2, 1,5 bilhões de reais em até 10 anos ou 15 anos. De que maneira essa nova tecnologia consegue impulsionar, consegue gerar esse efeito no nosso PIB? Desculpa, 1,2 trilhões, a produção está me corrigindo aqui, 1,2 trilhões de dólares.
Até 2035, não é bilhão, é trilhão. De que maneira essa tecnologia ela traria esse benefício? Eu não sei exatamente o número, né? Ou seja, teria que se olhar um pouquinho isso, né? Porque a gente sabe que projeções, ainda mais quando a gente começa a jogar muito tempo, né, para o futuro, elas têm uma margem, né, de erro, né, bem grande. Tem impactos no PIB imediatos, né? Só o fato de que a gente vai abrir uma série de obras, a gente vai ter mais antenas, ou seja, tem um impacto do PIB que é a própria mobilização da implantação dessa infraestrutura, né, e dos novos negócios que vão aparecer em cima dela. Quando a gente fala de novos negócios, as possibilidades que isso vão trazer, aí a gente começa a ter, né, ou seja, possibilidade de variação, dependendo se pegar um cenário mais positivo ou mais, né, ou seja, digamos, pragmático, que vão dar muita variação. É claro que, assim, existe uma certa sensação de que a gente está, talvez a melhor observação que eu tinha, assim, a evolução da tecnologia, ela é uma simples evolução, mas a gente pode ter uma revolução nas soluções que vão se basear nela, né? Ou seja, não é que a tecnologia seja revolucionária em termos técnicos, mas ela abre certos modelos de negócio que ninguém consegue exatamente estimar. Eu vi algumas questões, né, que não é feito hoje e que poderá ser feito em função da tecnologia 5G. Telemedicina em larga escala, veículos, né, que possam ser autônomos, novas soluções de ambientes imersivos, né? A gente viu o Facebook se tornando Meta para dizer nós vamos criar todo um ambiente imersivo. Tentar fazer isso atualmente seria impossível, tu não teria banda para trabalhar. Lembra a gente vai no Olímpico, no Beira-Rio, num dia de jogo, tu não consegue nem fazer uma chamada, quanto mais mandar uma foto, que demandaria mais banda, né? Ou seja, a gente já vê que a tecnologia atual, para certos modelos de consumo que a gente está fazendo, ela bate no teto. As ligações de WhatsApp, no inicinho das ligações de WhatsApp, elas tinham uma qualidade brutal, mas agora está todo mundo usando ligações de WhatsApp, a gente quase que abandonou, digamos, ramais mais tradicionais. O que aconteceu? Eu não tenho banda, né? Ou seja, eu começo a congestionar certas torres, eu não tenho capacidade. Então, já está na hora da gente começar a abrir ou seja, por isso que, de alguma forma, se dizia que o 5G está ficando maduro, né? Porque a gente está começando já a ter alguns modelos de negócios, mesmo já estão começando a bater no teto da capacidade que a gente tem, né, de oferta hoje de transmissão de dados. Então, a gente abrir isso para 20 vezes mais, né, não só facilita que a gente amplifique os modelos de negócios como eles estão agora, como eu disse, né, ou seja, pode ofertar algumas coisas novas que a gente começa a visualizar ali, principalmente essa questão de educação em larga escala, ambientes imersivos, que não tem nem chance da gente desenvolver com o serviço que a gente tem hoje. E é só a tecnologia que impede a implantação desses serviços ou tem barreiras culturais, insegurança jurídica e outros que também deverão ser revistos para que nós possamos usufruir de tudo isso? Porque não adianta termos uma tecnologia que permite fazer mundos e fundos e termos barreiras jurídicas, questões legais, obsoletas, que impedem. Por exemplo, agora o atendimento telepresencial está amplamente difundido graças à pandemia. Mas o Código de Ética da OAB, os tribunais de ética da OAB, algum tempo atrás, não enxergavam, não enxergariam com bons olhos um advogado atendendo o cliente de maneira não presencial. Então, é até irônico dizer, graças a Deus, houve uma pandemia terrível para alertar, para abrir a cabeça de alguns setores, né? É irônico dizer isso. Mas a questão é que existia, e ainda existe, mas existia num nível maior, obstáculos legais e culturais. A telemedicina, por exemplo, nos Estados Unidos, eu sei que isso já é amplamente difundido, mas e aqui? É só a tecnologia que impede a sua ampla difusão? Eu perguntei aqui, jogo a bola para quem quiser bater, viu? Uhum. Se me permite, assim, só fazer uma revisão, uma visão geral, assim. Na verdade, o 5G que nós estamos falando, ele vai nos permitir a continuidade de muitas tecnologias e muitas aplicações que nós já temos. E, com certeza, a pandemia nos abriu muita porta, muitos impedimentos jurídicos foram quebrados, vamos dizer assim, muitas práticas começaram a ser possíveis necessárias, né, devido à pandemia.
E eu acho que, dentro do que a gente vem estudando, né, com certeza o 5G vai levar o país a outro patamar de inclusão digital, por exemplo. E eu acho que, com essas experiências da pandemia, a gente mostrou que o mundo funcionou, que algumas barreiras que se tinha jurídicas, como você está falando, não só da área jurídica, né, mas elas tiveram que acontecer, algumas aplicações que deram certo e que aí abrem o caminho para o 5G, como, por exemplo, viabilizando a implantação da internet das coisas, fazendo com que eu possa, por exemplo, desligar os aparelhos eletrônicos de uma casa. Não que eu não possa fazer isso hoje, antes do 5G, eu posso, mas eu vou fazer isso mesmo estando em outro país, com mais eficiência, com resposta mais rápida. Conforme nós comentamos, o 5G, ele vai trazer uma resposta muito rápida, né, que a gente chama de menor latência, né? A grande característica do 5G, que aí vai permitir isso tudo, é que pela primeira vez a gente vai ter a resposta da rede, a resposta da conectividade, a transmissão de dados, como a gente tem hoje na rede a cabo, nas redes, na internet cabeada, só que vai ser sem fio. E isso sem fio, né, vai permitir novas ideias, inclusive no âmbito jurídico, acredito eu, né, novos processos, tipos de contratos diferentes, contratos eletrônicos, essas coisas assim, que a gente teve um gostinho agora com a pandemia. Então eu acho que eu vejo o mundo aberto para isso, né? Não sei se deve se agradecer uma pandemia, claro que não, mas eu acho que a gente está aberto agora e o leilão chegou bem na hora, né? Aqui no Brasil, no caso, está bem no momento, né, dessa abertura. Eu faço essas perguntas provocativas, mas não é para implicar, é para reflexão. Porque, ao meu ver, a evolução tecnológica fez a parte dela, agora chega o momento de haver uma adequação social e jurídica que talvez demore um pouco, mas cada setor faz a sua parte, né? Então não me interpretem mal, peço aos convidados e quem está em casa que não me interprete mal nesse sentido. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Você agora tem tempo para ir lá tomar uma água. E o secretário Luiz Carlos deseja uma consideração final aqui no primeiro bloco? Talvez só fazer rapidamente, né? Ou seja, assim, essa questão aí da pandemia, né? Claro que assim, a gente vinha com aquela evolução tecnológica, a gente já falava daquilo, né? Nós estamos passando uma transformação digital, né? Ou seja, isso vai mudar tudo. Só que a gente estava indo naquela cautela, né? Porque não é fácil fazer uma revolução de coisas que a gente estava muito acostumado, né? Então a gente estava lá botando o pezinho na água, sentindo, né? Mesmo na educação, né? De fazer alguma coisinha, mas dizer, não vamos bagunçar a educação, porque se a gente errar, imagine o dano que isso pode trazer por uma geração inteira mais. E daqui a pouco a pandemia, de alguma maneira, foi alguém chegando pelas costas e nos jogando dentro da água, né? Não deu, aprende a nadar, cara, não tem esse negócio de ficar botando o pezinho lá. Então, acho que ela realmente acelerou muito, né? E a gente já vinha num processo de entender que a gente tinha talvez micro-regulado demais, né, durante o século XX, né? Ou seja, tinha coisa que a gente escolheu legislar demais e que a inovação precisa de mais agilidade, mais flexibilidade. Como é que eu vou testar modelos novos se está tudo, né, tão formalizado dentro de caixinhas? Então a gente já vinha com aquela lógica de que a gente teria que avaliar um pouco mais, né, os resultados e não ter tanto controle precaucionário de algumas coisas. Agora, é bom entender que também a pandemia, também essa questão do mergulho digital que houve durante a pandemia, nem tudo é bom, né? A gente aprendeu que a gente precisa de momentos de interação paciente-médico, a gente sabe que a gente precisa de momentos de interação durante o processo de ensino, mas a gente começa a ter uma sensação de que talvez dê para fazer alguma coisa híbrida, no qual a gente faça o melhor uso, né, dessas ferramentas digitais, preservando essa relação pessoa a pessoa, que já fez muita falta na pandemia. A questão é agora como é que a gente acha esses novos caminhos, porque a gente sai da piscina, né, e a gente entende um pouquinho tudo o que aconteceu, né? Luiz Carlos, eu tenho que chamar um intervalo. Quando nós voltarmos, faz um resuminho rápido dessa tua última consideração, para que nós consigamos partir daí para outras questões que eu gostaria de tratar. Então, você Perfeito. Em casa, vá lá tomar sua água. Se está assistindo pelo canal 24, ou 524 da NET, e desejar mandar algum comentário, crítica ou pergunta, faça pelo YouTube ou pelo Facebook. Então, até daqui a pouco.
juntos reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, remova armas, cordas e remédios, comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azof BM, defendendo quem protege você. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Junto e conectado. Buenas amigas e amigos, neste domingo estaremos aqui com Woody Lusa do projeto Rock Bar aqui no Paiol Espaço Nativo em Caxias do Sul. Estaremos também com uma receita especial. Aonde mesmo, Woody? Domingo às 11 no Brasil Querência. Forte abraço! Yeah. Boa noite, voltamos para o segundo bloco do programa Cruzando as Conversas. Meu nome é Guilherme Colim e estou muito bem acompanhado aqui de Luiz Carlos Pinto, secretário de Inovação, de Porto Alegre, Jefferson Nobre, engenheiro elétrico, professor da URGS, e Rafael Reim, coordenador de TI da Ânima Educação. Estamos falando sobre a tecnologia 5G e o que ela trará de benefícios para os consumidores, para a nossa economia e para todos nós de todas as formas possíveis. O programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, defendendo quem protege você. Se você perdeu o primeiro bloco, procure nos nossos podcasts, YouTube ou Facebook, você terá acesso à íntegra desta entrevista. Inclusive, eu sugiro, se você pegou agora, assista até o final, depois volte e assista o primeiro bloco com calma. Estávamos falando no bloco anterior com o Luiz Carlos Pinto, secretário de Inovação, estava falando no bloco anterior, encerrou a sua fala no bloco anterior, falando sobre uma mudança do comportamento social, então tive que cortá-lo. Luiz Carlos, te devolvo a palavra para seguirmos de onde paramos. Né, de que, de alguma maneira, a gente já vinha num processo de começar a experimentar uma mudança, uma transformação digital, né, baseada nessas tecnologias que estão evoluindo, mas que a gente vinha fazendo isso num ritmo mais ou menos lento, né, ou seja, com muita cautela. E com a pandemia, a gente foi obrigado a mergulhar nesse mundo digital, e isso foi fundamental, né, ou seja, a sanidade mental, os processos de atendimento, né, médico, o processo de ensino, se a gente não tivesse tido a capacidade de transmutar
né, isso meio digital, a gente teria tido perdas, né, muito maiores, né, em vários dos processos durante esse período em que a gente teve que ficar afastados, né. Então, que isso realmente foi um acelerador muito forte, né. A gente testou muitos modelos que provavelmente no ritmo normal iam levar muito mais tempo para poder serem avaliados. Só que agora a gente precisa fazer um balanço disso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente percebeu que a gente tem muitas ferramentas muito interessantes, né, que podem nos permitir, né, consultas, né, de especialistas lá no interior do Brasil, ou podem permitir que um aluno reveja aulas, né, interaja com espaços, ferramentas diferentes que expandam, né, a sala de aula. Nós podemos permitir que a nossa audiência assista várias vezes o nosso programa aqui e o programa da semana passada. Exatamente. Ou seja, até mesmo para confirmar informações, para trocar, para comparar opiniões. Mas a gente também sentiu que falta, às vezes, aquele momento, né, da interação, né? Aquele momento do cafezinho, o momento da interação durante o processo de ensino, da interação na relação médico-paciente. Então, talvez a gente tenha que fazer um balanço muito forte do que a gente vai continuar utilizando dessas ferramentas e de quanto que a gente vai recuperar daquele convívio mais pessoal que também é necessário. Ontem nós tivemos aqui o Arcione Piva, presidente do Sind Lojas, e ele estava falando exatamente sobre isso. O Arcione Piva, eu falo com uma intimidade, né? O Arcione, fulano, Beltrano, mas é isso mesmo. O Arcione Piva, presidente do Sind Lojas, estava dizendo que no início o e-commerce, né, o comércio eletrônico, quando novidade, ele gerou uma empolgação, mas que parte do consumidor ainda deseja o atendimento tradicional, em que ele tem a experiência tátil com alguns produtos e assim vai. Eu vejo que existe, por alguns setores, uma resistência à inovação, por outros, uma empolgação muito grande e o equilíbrio, ambos vão ao equilíbrio depois. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi o último tribunal de justiça do país a adotar o processo eletrônico. Nós tínhamos processo de papel aqui, os processos eram impressos, sendo que já existia há muitos anos, há alguns anos, tecnologia suficiente para o processo eletrônico em outros estados. Então, existe uma barreira cultural aí também, né? Existe uma resistência cultural, né, sobre isso. Quanto a isso, quanto a essa questão da inovação, seus reflexos ecológicos, seus reflexos sociais, existe alguma estimativa, foi feito alguma estimativas sobre isso, quanto ao benefício que a tecnologia 5G trará? Ou ela será apenas um potencializador do que já temos? Eu não sei se alguém quer comentar, secretário. Vai lá. Quer comentar, secretário? Não, à vontade. Não, só rapidamente, né, um dado depois eu te passo rapidamente. São vários estudos sendo feitos, né? O problema é que não deu tempo ainda de entender todos os processos. Por exemplo, né, essa questão que se falava muito de que as pessoas vão trabalhar todas remotamente. Num certo momento você fez uma pesquisa com todas as empresas e deu mais de 70% dizendo nós nunca mais vamos voltar para o modelo que a gente tinha antigamente, a gente vai ficar, né, totalmente online ou fortemente híbrido. Depois isso caiu para quase 30%. Por quê? Porque as pessoas já estão ocupadas. Teve o processo de burnout que teve, das pessoas não se separem. Então, assim, e hoje isso está começando a chegar provavelmente no 50-50. Por quê? Porque não deu tempo da gente vivenciar todo o ciclo, né? Então, assim, é muito difícil hoje fazer previsões certeiras, né? Porque a gente já está ainda muito mergulhados no processo. E aqui, secretário, e qualquer outro participante pode interromper a qualquer momento, por favor, né? Porto Alegre, pelo que a gente tem visto, ela está na vanguarda tecnológica nesse sentido. Comparativamente com outras capitais, nós temos aqui em Porto Alegre um cenário muito mais favorável. Por que isso aconteceu? Graças ao graças a quem ou ao que nós temos esta vantagem e qual será o reflexo dela, secretário? Eu quero compartilhar com os amigos, mas assim, né? Ou seja, Porto Alegre, ela é uma cidade que ela tem, né?
um nível de literatura digital, né, provavelmente mais elevado que o resto do país, né? A gente tem menos problemas de acesso, né, embora a gente também tenha muita coisa. Então, uma das grandes preocupações que a gente tem dentro da secretaria e no governo como um todo é garantir a inclusão digital, né? Ou seja, no momento que a gente vai migrar mais serviços, né, a gente vai dar mais acesso ao conhecimento via a plataforma digital, que isso atinja todas as pessoas, né, para a gente não deixar ninguém para trás nessa escalada digital. Acho que Porto Alegre tem uma tradição do setor de TI muito forte, né? Ela tem, não é à toa que algumas empresas como a Dell, a HP vieram para cá. A gente forma bons talentos, a gente tem um cluster de microeletrônica muito forte também. Então a gente tinha já, né, digamos, os early adopters para muitas dessas tecnologias. A gente tinha uma boa base, né, para a gente poder, de alguma forma, aculturar essas mudanças e transmiti-las, né, ao resto da sociedade. E ao mesmo tempo a gente tem um cluster de inovação que hoje é um dos mais potentes, né, com o Pacto Alegre, que eu tenho o prazer também aí de ser coordenador, mas que ele une todas as forças, né, as academias, o setor privado. A gente tem hoje assim, um esquema de inovação que está muito vibrante, muito capaz de efetivar mudanças de uma forma compartilhada. Então acho que a gente vive realmente uma situação especial, assim. Aqui, comparativamente... Eu posso complementar? Por favor. Gostaria de complementar a fala do Luiz Carlos, secretário de inovação, nessa questão de inovação, né? O povo gaúcho é muito inovador, ao mesmo tempo conservador, que a gente sabe, mas ao mesmo tempo inovador e sedento por novidade, né? Por estar na vanguarda. Eu falo no meio educacional, nós percebemos muito isso, né? Os alunos de tecnologia, eles procuram cursos cada vez mais atualizados, cursos que ofereçam essas conexões com o mercado, né, cada vez maior. Então, só para fazer uma comparação, já que a gente está falando da expansão e do futuro, falando sobre 5G mundial, né, a gente sabe que hoje no mundo nós temos em torno de 1 bilhão de pessoas, então de 15% da população mundial, ela já vive com cobertura 5G em áreas de cobertura 5G. Então, pensando assim, um pouco em números aqui eu trouxe para nós, na Coreia do Sul, onde evidentemente onde o 5G avança mais rápido, eu tenho um estudo da OpenSignal aqui, que diz que os usuários consumiram em média 38 GB de dados móveis 5G por mês. E outros países consomem 15 GB. Então, assim, isso é uma média, né? Que os países hoje consomem mais dados em 5G, esses que têm, né, do que em 4G. Ou seja, quando nós tivermos essa conectividade massiva do 5G, ou seja, o 5G vai nos trazer a opção de conexão massiva e móvel, automaticamente, como o secretário disse, os adopters, né, nós teremos novos consumidores, até pessoas que talvez tenham uma resistência maior, como vai estar muito disponível, e vai funcionar muito bem, com uma resposta sólida, mais rápida do que a gente tem hoje, com menos falhas, né? Então as pessoas vão entrando nisso, vai ser natural, até de quem tem um pouco maior resistência nessa tecnologia. Então é isso que a gente está estudando, a gente está aparecendo isso nos corredores acadêmicos para nós também, nas nossas pesquisas, né? E o custo para o tomador do serviço, o custo para o consumidor? Primeira pergunta, tende a ser afetado? Segunda pergunta, foi quesitado, foi incluído este tema no leilão? Eu não entendi. O custo para quem consome? Para quem consome. Isso vai ser hoje, na verdade, a gente já tem operadoras, aqui em Porto Alegre mesmo, a gente tem operadora que já funciona, já oferece um serviço, entre aspas, 5G, em cima de tecnologias com equipamentos, com celulares que já são vendidos, que são prontos para 5G, falando assim, numa linguagem mais simples, né? E essas operadoras usam, na verdade, as frequências do 4G, quando tem uma sobra, digamos assim, no sinal, ela já dá um gostinho para o consumidor sem custo algum. Então, a não ser, claro, que tem que ter o celular que suporta a rede 5G, né? Mas na questão de custos, vejo que com novas aplicações, aí sim, o mercado vai desenvolver novas aplicações,
E aí sim vai se trabalhar a questão comercial de custo, mas no acesso massivo, o custo a princípio, o consumidor ele corre o risco de ter o custo do serviço aumentado em algum percentual que eu não sei qual. E existe também a chance de que não haja este reflexo na conta. Estou correto na minha ponderação? Não Correto. há certeza nem para um lado nem para o outro. Não. Deixa eu mais ou menos tentar fazer uma... Por favor, secretário. Não, por favor, não. Não, vamos fazer um cenário, né? Se eu pegasse alguém hoje, tá, que tem um certo consumo, vocês viram que ao longo do tempo a gente consumia, né, 100 MB já era cobrado por isso. Hoje eu posso consumir muito mais e o custo, né, por unidade de dados está caindo violentamente, tanto que as operadoras às vezes nem cobram isso. É muito mais legal a taxa que ela tem, né, fixa, digamos assim, né, por aquele cliente, e a possibilidade dela ofertar serviços adicionais para aquele cliente, né? Ela passa a ter uma possibilidade comercial de dizer, eu tenho uma base de clientes enorme, então esse cliente, eu sou o canal para tu atingir esse cliente, né, seja outros modelos de negócio, né, porque o custo por unidade de dados está caindo violentamente, vai cair ainda mais com, né, se eu não tivesse o mesmo consumo que eu tenho hoje dentro de um canal de 5G, cara, eu ia estar utilizando frações desse negócio, né? O custo da operadora para me manter o mesmo consumo que eu tenho hoje seria ínfimo de alguma forma, né? A questão é que a gente vai provavelmente desenvolver modelos de negócio em que o meu consumo vai aumentar também nessa escala, né, exponencial, ou seja, né? E aí pode ter um impacto. Mas a tecnologia, na verdade, ela traz mais eficiência, mas ao mesmo tempo ela vai abrir a chance de que tu tenha regimes de consumo muito mais elevados. Aumenta então, o consumo. O balanço disso vai ser, né? Aumenta o consumo porque a qualidade melhora. Eu vou usar um exemplo muito bobo, muito bobinho, o banho. Aquele chuveiro bom, com aquela água quente, pô, faz com que o banho seja mais demorado. Né? Agora aquele chuveiro ruim, que tem aquele chuveiro elétrico, que tem aquela gota gelada, que nem tinha quando eu era criança, aí o banho é ecológico, aí é rapidinho porque é menos agradável. Né? A lógica é essa então, secretário? Deixa aqui complementar, acho que... Né, Como é que é? Meu colega aqui ia fazer um comentário. Por favor. Eu ia fazer um comentário. Vou tentar assim, ó, pegar 3 falas que aconteceram aqui, tanto do secretário, quanto do professor Rafael, quanto do Guilherme, assim. Vamos imaginar o seguinte, né? O Guilherme estava comentando sobre o pessoal do Cindy Lojas. Então, vamos supor que se pretenda pensar um novo modelo de loja. E daí o Guilherme comentou assim, bom, né? Na loja tem aquela questão de pegar, né? Aquela questão, assim, o aspecto tátil, né? Da venda. Bom, com uma tecnologia como 5G, se fala, por exemplo, na internet tátil. Então, nós podemos passar a sensação de encostar em coisas através de uma rede de telefonia. O professor Rafael comentou sobre internet das coisas. Nós podemos ter sensores em conjunto para que operem essa questão. E daí, fechando com o comentário do secretário, isso vai demandar, um novo modelo de negócio, certamente, e esse modelo de negócio ele é impulsionador tanto do consumo de dados, eu acho que isso é bastante claro, né? Então é necessário uma quantidade muito grande de dados, mas também é necessário que nós tenhamos pessoas que estejam educadas para desenvolverem as aplicações para esses novos modelos. Então essa loja do futuro que tem internet tátil, que tem sensores, né, que tem internet das coisas, essa loja, pois bem, Porto Alegre é uma cidade com muitas universidades, com um campo muito fértil de tecnologia da informação, é uma cidade que está preparada para trabalhar no desenvolvimento dessas aplicações. Então eu vejo assim como uma tecnologia potencializadora, e que se nós pensarmos e o secretário comentou sobre, por exemplo, a questão de telemedicina, né? Eu acho que o professor Rafael falou sobre carros conectados, são todas, é um ambiente muito fértil de aplicações que precisam ser desenvolvidas, e bom, Porto Alegre é uma cidade que tem plenas condições de apresentar esses profissionais capacitados pelas instituições de ensino locais, para que eles, então, assim, vamos dizer, desbravem esse terreno. Então, eu vejo, assim, que a gente pode ser provocativo no sentido de pensar esses novos modelos, e eu acho que nós temos como responder como sociedade, né, falando aqui da nossa cidade, nesse contexto.
Eu gostaria de complementar, posso? Pode, por favor. Aproveitando, então, assim, a fala do Sr. Jefferson também e fechando, o consumidor, ele não vai ter um custo maior do que ele tem hoje com o que ele está acostumado. A questão é que ele vai consumir outras aplicações, que daí sim as operadoras vão cobrar por essas aplicações, aplicações de videochamada, de gamers, né, como nós falamos desde o início, estudo remoto, holografia, realidade aumentada, veículos autônomos, e aí a operadora vai, eu sou cliente da operadora X, aí na operadora X ela me oferece um serviço que o meu carro desvia de algum obstáculo, porque ela tem online, o carro 5G, e aí eu vou contratar esse servicinho dela, vou ter um sistema no carro que vai integrar com essa minha operadora, vai vir um combo na minha conta, que é o combo que cobra o serviço esse autônomo do carro, ou que cobra uma internet de imersão, realidade aumentada. Aí sim a operadora, ou seja, o custo vai aumentar porque eu vou contratar outros serviços que não existem hoje, outras aplicações que hoje ainda não existem. Mas o comum, acesso à internet, como o secretário disse, a unidade de dados, ela cada vez cai mais, né? Mas a gente vai consumir muito mais em outras aplicações, que aí sim vão nos custar mais. Essa é a ideia. Deixa eu só pegar um gancho aqui. Por favor. Essa oportunidade tem que ser muito bem utilizada, né? Porque a gente tem que fazer o desenho desses novos, né? Porque assim, tudo vai estar em como é que a gente relaciona isso para ser uma experiência agradável ao consumidor, né? Esses novos modelos de negócio, eles vão depender muito, por serem mais imersivos, eles têm que ter um desenho de interface, de experiência, digamos assim, para o consumidor muito boa. Então a gente tem que ter tanto a tecnologia, como estava dizendo ali, né? Quanto a questão desse desenho, de entender um pouco até a psicologia de quem vai ser o cliente desse serviço, para ele ser um serviço muito agradável, né? E acho que isso a gente tem a possibilidade de realmente, a gente tem esse interesse, né? A gente vai perseguir isso, estimular que o Porto Alegre seja um ambiente gerador desse aí para essa nova tecnologia. Agora, vamos entender o seguinte, né? E isso está nos estudos europeus, né? E tal. Não vai tudo virar 5G de uma hora para outra. A gente vai conviver com redes 4G, com 5G, como todo mundo, e inclusive vão ter redes 5G privadas. Para as altas velocidades, tu precisa de antenas mais próximas, por exemplo, talvez a Gerdau, dentro lá da sua usina, ela tem que ter uma rede 5G privada, que vai ter o mesmo protocolo, e que vai eventualmente trocar com uma rede 5G pública. Isso também são modelos que já começam a se discutir nessa questão aí de aproximação que eu preciso, eventualmente, para poder dar suporte adequado para alguns modelos de negócios, inclusive mais comerciais mesmo. E eu havia questionado, né, comparativamente por que Porto Alegre seria melhor, por que Porto Alegre está tão bem colocada. O resto do país, e aí jogo a bola e quem quiser, o primeiro que se acusar, rebate. Como é que está o resto do país, de um modo geral, das capitais pelo menos, para o acolhimento e a implementação dessa nova tecnologia? Há informação, algum dos senhores sabe como é que está? O que eu posso dizer em relação à nossa... Ela foi muito elogiada, inclusive ela está sendo levada como um modelo para outras cidades, né? A gente tinha a gente era uma cidade conhecida por ser muito difícil de licenciar antenas, e a gente virou isso, e hoje é um modelo, assim, né? Estamos entre as cidades que estão mais amigáveis, digamos assim, para esse novo modelo das antenas do 5G. Então, eu acho que está todo mundo se preocupando. Talvez os colegas conheçam, mas esse tratamento, certamente, a gente está muito bem posicionado. Porque o meu questionamento é que se o resto do país, ou se as demais capitais não tiverem a mesma resposta que Porto Alegre está tendo, talvez o reflexo econômico projetado deixa eu ver aqui, 1,2 trilhão de dólares, talvez isso se torne um pouco utópico. É necessário que haja uma evolução urbana, uma evolução social, uma evolução de políticas públicas de inclusão digital no país inteiro. Porto Alegre sozinho não consegue sustentar investimentos ou justificar investimentos de maior vulto se não houver escala para isso, né? Qual é a opinião de qualquer um de vocês sobre isso?
Secretário? Eu concordo, a gente tem que preparar tudo, mas tu vê que a gente está começando a vivenciar algumas coisas que pareciam estar muito além, né? Essas questões até dos voos para Marte que aconteceram recentemente, ou o fato de que, por exemplo, a Embraer 6% de aumento no valor das suas ações quando ela fechou uma ordem aí de produção de carros, né, voadores, né, carros que podem fazer a decolagem. Ou seja, alguns modelos pareciam muito distantes, né? As soluções tecnológicas estão aqui e as soluções de viabilidade comercial disso estão se colocando. Muitos dos grupos estão falando sobre algum tipo de veículo que seja autopropulsado, né, e que possa voar. Quando a gente for fazer isso em uma escala um pouco maior, né, a gente vai ter que certamente ter um sistema de controle muito bom, né? Imagina a gente popular aí de uma série... E entra toda essa questão dos veículos autônomos, da automação, da capacidade de controle. Hoje o fly-by-wire, né, que a gente tem nos aviões, o piloto, na verdade, ele está sendo abastecido por todo um conjunto de redes de sensores, tem que ser muito rápido, muito confiável, tem que ser capaz de tomar decisões, né, em tempos muito pequenos e com uma confiabilidade de dados muito elevadas. Então a gente vê que a gente já está chegando nesses modelos, né, que a gente começou a explorar e que agora, com essa nova potencialidade que a gente vai ter de capacidade de dados, de latência, talvez surjam aí alguns novos modelos, e aí é que estão nessas tecnologias mais disruptivas que provavelmente está muito a parte da aposta desses 2 trilhões aí, né? Uma pergunta, tem uma gigante chinesa, Huawei, se eu não estou enganado. Huawei. Que ela ficou de fora do leilão. Uma empresa que poderia, agora, essa minha pergunta, ela vai contra aquela minha provocação anterior, em que eu acusei a Anatel de dificultar o ingresso de novas empresas. A Huawei, empresa chinesa, ficou de fora, ela optou em ficar de fora. Jefferson ou Rafael, ou qualquer um, né? Jefferson, tu tem alguma ideia do motivo disso? Por que uma empresa dessas não se interessou em sequer participar do leilão? Guilherme, tô sentindo que tu tá deixando algumas perguntas perigosas para mim, hein? Tu tá poupando o nosso secretário e que o professor Rafael tá passando para mim essas perguntas. Eu nunca tinha visto esse tipo de reclamação num programa aqui Cruzando as Conversas. Né? Eu estou sentindo uma preferência pelo secretário. Assim, é mais comum, né? Perguntas fáceis para um, perguntas difíceis para o outro, né? Não, eu vou tentar responder isso assim de uma forma mais técnica, talvez, né? Mas vou assim, tentar uma nuance política da resposta. Mas, assim, na verdade, a Huawei é uma gigante, uma empresa imensa de tecnologia, né? Uma empresa que, inclusive, tem um centro de pesquisa em Porto Alegre, né? Então, é uma empresa que tem laços aqui com a cidade, inclusive, né? E é uma empresa que possui uma competitividade muito grande, né? E tem redes instaladas, né? Então, assim, tem algumas pessoas que acham que a Huawei está chegando no Brasil. Na verdade, a Huawei tem grande parte da infraestrutura de celular hoje é da Huawei. Então, assim, não tem nenhuma novidade nisso. Mas esse discurso, né, assim, foi adotado, né, especialmente pelo governo anterior dos Estados Unidos. E, claro, obviamente é uma questão comercial, assim, compreensível, né, que eles tentam evitar que, vamos dizer assim, exista um ganho nas empresas chinesas, né, de ocuparem espaços que originariamente eram por empresas, enfim, europeias, empresas americanas. Então tem uma questão clara para mim, né, uma questão claramente de mercado. Essa questão está associada com uma questão geopolítica, que é a relação, né, Estados Unidos-China, assim, em linhas gerais. E claro, o Brasil ficou no meio dessa história, né, em relação a, de certa forma, ter que escolher lados, alguma coisa nesse sentido, mas em termos vamos pensar assim, em termos tecnológicos, em termos técnicos, o que nos interessa é ter um serviço de boa qualidade que respeite os requisitos do leilão. E a Huawei, por exemplo, nas outras tecnologias, ela sempre foi utilizada sem nenhum problema. Mas sim, esse discurso, essa narrativa em relação à Huawei foi adotada há alguns anos, né? E houve essa disputa, então, em relação à Huawei. Mas eu acredito que isso é uma questão muito mais temporária, assim, Guilherme, essa questão que está colocada agora em relação à Huawei não participar, porque, eventualmente, as empresas vão acabar escolhendo quem possui a melhor solução tecnológica com o menor custo em uma economia de mercado.
Se ela Então, tivesse não vejo participado, assim. com o tamanho, todo o tamanho que ela tem, se ela tivesse participado, teria como apostar num resultado? Ela seria uma provável vencedora? É que ela fornece, né, Guilherme? Ela fornece os equipamentos. Ela é fornecedora. Então, a questão, ela é fornecedora de equipamentos. Né? Então, assim, muito provavelmente, as operadoras que venceram, em alguma medida, vão utilizar o equipamento da Huawei. Então, isso é o que vai acabar acontecendo. A Huawei ela não precisou, vamos dizer assim, entrar nessa questão neste momento. Né? Então, isso acabou acontecendo, né, em outras tecnologias e muito provavelmente vai acontecer agora. Então, em última instância, o que se deseja, né, o que nós estamos falando aqui no programa, nessa conversa, é basicamente serviços de alta qualidade com um custo adequado para o usuário final. Assim, em última instância é isso, né? E com aplicações que sejam, de fato, interessantes para os usuários. E isso depende de um equipamento que tenha boa qualidade e, obviamente, tem um custo adequado para as operadoras. Então, eu acho que isso é uma questão momentânea que vai ser resolvida com certeza. Rafael, outra parte também, como a Huawei, adicional? Sim, por favor. Sim, como a Huawei ela é fornecedora, né, de equipamentos, as grandes operadoras querem ela, na verdade, porque ela tem equipamentos muito eficientes, né, e com custo também atraente. Só que talvez, aí eu vou colocar aqui para a gente, a Huawei como operadora traria algumas consequências, pode ser para as outras empresas que teriam que adequar suas redes, troca de equipamentos, alguma coisa assim. Então existe toda uma tratativa ali, toda uma cooperação entre elas. A Huawei já é fornecedora dos equipamentos, então ela já está no jogo do 5G, né? Ela já está aí. Não sei se ela sendo uma operadora teria algum benefício maior do que ela já tem, já trabalha hoje com as operadoras. Eu queria colocar uma questão, assim, não sei se, Guilherme, se é possível, assim, mas tentando... Eu pensei que quando a gente estava conversando numa possível pergunta que seria a seguinte: qual seria o lado negativo do 5G, se ele existe, né? Então, assim, eu coloquei essa questão, estava pensando, assim, agora, e com a fala do professor Rafael agora me trouxe também essa questão de nós pensarmos, por exemplo, em relação à privacidade. Então, uma discussão importante que se fala da Huawei, né, vamos dizer assim, uma dúvida que se coloca na Huawei seria sobre se a privacidade dos usuários é protegida em um equipamento da Huawei. É uma dúvida que se coloca, né, se fala muito em espionagem, coisas desse tipo. Mas pensando no 5G, assim, ampliando um pouco a conversa, né, com aplicações mais poderosas, muito provavelmente nós vamos abrir a possibilidade de outros tipos de monitoramento, né, de outras formas de ataques à privacidade, ataques à segurança dos usuários. Então esse é um outro aspecto que eu acho que é importante nós pensarmos, assim, né? Então essa nova tecnologia, ela vai potencializar aplicações, ela vai, como o secretário, o professor Rafael comentaram anteriormente, ela diminuir a latência, aumenta a banda, nós podemos ter telemedicina, tem várias questões positivas, mas é importante nós nos prepararmos para algumas questões que vão aparecer, e eu penso que a questão da privacidade, né, da proteção ao usuário, né, a proteção, por exemplo, a aspectos de confidencialidade das comunicações, e agora em comunicações que são muito mais poderosas, né, comunicações que têm uma facilidade de produzir vídeo de forma instantânea, de alta qualidade, com localização, com outros dados coletados. Então é importante que a sociedade pense nisso também. Acho que esse é um aspecto que eu queria colocar, assim, tentando divergir um pouco, assim, né? Nós tendemos, obviamente, nós somos da tecnologia, pensamos em aspectos positivos, né, do 5G, mas é importante que nós tenhamos essa visão crítica também sobre a adoção de uma nova tecnologia. Jefferson, não menospreza a capacidade, não menospreza a capacidade e a criatividade da oposição, seja lá quem for, desenvolver argumentos contrários. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos convidado aqui um líder sindical de determinadas áreas, representantes de alguns grupos, seria muito fácil de trazer uma empilhadeira de argumentos negativos, né? E nós temos um espectador mandou um questionamento aqui, um comentário, um questionamento, que é o seguinte: o 4G, a tecnologia 4G, concorre com a TV digital.
Em relação às frequências, existe algum tipo de interferência no 5G neste sentido? Eu gostaria de passar aqui, Jefferson, tu reclamou que eu estava passando perguntas mais complexas aqui. Eu acho que esse é um pouco mais fácil, aqui tu pode responder, né? Sem reclamar. Eu acho que essa é uma pergunta para mim, Guilherme, que eu posso responder sem reclamar. Não, porque agora começou a fase do bullying aqui no programa, né? Agora nós temos o bullying aqui. É que são muitos professores, Guilherme, né? Então, assim, tem essa questão assim, que se coloca. Então, a tecnologia 5G, uma das faixas de frequência que ela utiliza também é utilizada pela TV parabólica, né? A TV por satélite. Né? Então, essa faixa, né, a faixa KU, ela vai ter que ser, então, recolocada, né? Então, vai ter que ser feitas modificações em relação à transmissão nessa faixa de frequência. Então, tem uma interferência clara, né, em relação à TV por satélite. Então, esse é um ponto bem específico e né, nos valores que o secretário comentou anteriormente, né, que precisam ser utilizados para fazer a instalação, né, dessa infraestrutura. Então, se conta esse valor dessa modificação. E também para a faixa que foi comprada, que é uma faixa adicional, que o professor Rafael comentou anteriormente, para o 4G, que é a faixa de 700 MHz. Essa faixa precisa também de limpeza de espectro, né, e também existe um custo associado com essa faixa. Então, assim, sim, tem interferências que vão acontecer e que vai ser necessário, então, um trabalho específico para isso. Então, nós temos, pelo menos, um pequeno ponto negativo até o momento, né? Que eu não estou dizendo que não justifica, não estou sendo contrário, né? Eu estou falando sobre a dualidade do universo, né? Sempre acaba havendo, às vezes, um reflexo negativo, o que é o preço da evolução, é o preço que nós pagamos pela evolução. Nós estamos... Alguma consideração adicional sobre isso? Porque eu terei de passar para o intervalo. Secretário? Só uma... Jefferson? Rafael? Se me permite, Guilherme, uma consideração assim, já que a gente está falando do 5G, que são 4 faixas ofertadas e leiloadas, né? Nós temos 2 faixas mais baixas, 700 MHz e 2.3 GB, e a faixa ouro, que a gente chama, que todo mundo quer, que é 3.5 GB, né? Que é o 5G puro, e depois 26 GB. As 2 faixas mais baixas, elas são destinadas para melhorar a cobertura 4G que eu tenho hoje. E a mais baixa delas, a de 700 MHz, que é essa que o professor Jefferson fala, que concorre, então, que pode ter algum tipo de concorrência, ou de interferência ali com a banda KU, com a TV satélite. Mas eu acho que no mundo que nós estamos vivendo hoje, minha consideração, é que nós já evoluímos muito na questão de TV também, né? Até propriedades rurais, que a gente tem experiência na família e viaja um pouco no rural, no Rio Grande do Sul, a gente já tem uma ampla cobertura de outros acessos à TV satelital que não vai dar tanto problema na prática mesmo. Isso eu quero deixar como consideração. Na realidade, na prática, não poderemos ter, mas na prática mesmo, acredito que não teremos essa problemática toda. Perfeito. Com a TV. Agora nós iremos para o nosso último intervalo, depois o nosso terceiro bloco. Não mude de canal, porque nós ainda teremos mais algumas informações muito interessantes sobre este tema. Até daqui a pouco. Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio.
Azof BM, defendendo quem protege você. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. RDC Esporte, de segunda a sexta-feira, meio-dia, aqui na RDC TV. RDC Esporte. Oferecimento. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CIEE-RS. Apoio. Conserta Aqui Celulares. Na 24 de outubro, 937. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Cruzando as Conversas. O programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Antes de voltar ao tema do programa, que é a tecnologia 5G, seus efeitos para a população, para a economia, eu lerei uma nota da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. O assunto é sério, peço atenção redobrada, se possível. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar vem a público, por meio da presente, manifestar profundo pesar pela morte brutal de um policial militar, amplamente divulgado pela mídia, bem como repudiar o oportunismo midiático assumido, no caso, pela Polícia Civil, que não possui competência de polícia judiciária militar, Constituição Federal de 80, conforme a Constituição Federal de 88, artigo 124, artigo 125, parágrafo 4º e artigo 144, parágrafo 4º, todos da Constituição Federal. O trágico episódio ocorrido na zona norte da capital gaúcha envolveu a morte de um policial militar da ativa por outro policial militar da ativa, em circunstâncias que estão sendo investigadas no devido inquérito policial militar, posto que afetam diretamente a estrutura hierárquica e disciplinar, pilares da Brigada Militar, na forma do Código Penal Militar, artigo 9º, inciso 2º, a linha A. O oficial de serviço que atendeu a ocorrência adotou todas as providências de polícia judiciária militar afetas ao caso, encaminhando de imediato ao Poder Judiciário, cuja decisão da juíza plantonista, excelentíssima senhora doutora Dione Dornelles Silva, da 2ª Auditoria Militar da Comarca de Porto Alegre, ratificou a legalidade do encaminhamento. Desta forma, aproveitamos o ensejo para propor às autoridades constituídas que as disciplinas afetas à Justiça castrense se tornem obrigatórias em todos os certames de seleção pública das Forças de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que, ao que tudo indica, o total desconhecimento acerca da matéria acaba por ensejar manifestações públicas que colidem com a Constituição, a lei e a jurisprudência, além de não contribuírem com a regular elucidação do fato investigado. A sociedade espera das forças de segurança que uma atuação integrada e em conformidade com o ordenamento jurídico. Por fim, ao empenhar seu reconhecimento à jurisdicidade do exercício das atribuições de Polícia Judiciária Militar, no caso em tela, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar,
concita aos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar que atuem sempre na plenitude de suas funções em defesa da sociedade gaúcha, como promotores da cidadania, defensores dos direitos fundamentais, procuradores do bem comum e mediadores da paz social e da ordem pública. Marcos Paulo Beck, Coronel. Esta é a nota enviada pela Associação dos Oficiais da Brigada Militar, a nota que li agora é da Associação dos Oficiais, que nada é além de mais uma demonstração da atitude, do ativismo positivamente falando, da Associação dos Oficiais, que realmente defende quem protege você. Voltando à pauta, minha saudação à Associação dos Oficiais da Brigada Militar, meu respeito a todos os seus integrantes. Voltando à pauta. Luiz Carlos, Jefferson Nobre e Rafael Reim, agradeço muito pela participação. O tempo urge, já estamos já no final do programa, nós poderíamos passar a noite inteira aqui falando, porque assunto não falta, mas nós devemos encerrar. Gostaria das considerações finais. Secretário Luiz Carlos Pinto, por favor, 2 minutos para suas considerações finais. Muito rapidamente, né? Ou seja, só saudar o programa. Eu acho que quando a gente tem essa sensação, né, de algo que está vindo e que causa essa ansiedade nas pessoas, é super bom a gente conversar, né, as expectativas, os caminhos possíveis, né, para que as pessoas também não se frustrem com o que vem sendo prometido e entendam, né, esse processo todo aí, que vai ser decisivo, como tu disse aí e citaste. A gente tem a possibilidade de que isso tenha fortes impactos, não só nas dinâmicas sociais, mas também nas alternativas econômicas aí e no próprio PIB. Então, queria saudar a RDC ali pela iniciativa de fazer esse debate, nesse dia simbólico aí que foi o leilão, e dizer que nós estamos sempre à disposição aí e que a tarefa maior vai ser a gente aproveitar, como foi dito aqui ao longo do programa, para desenvolver, né, talentos que possam aproveitar essa nova rodovia de dados aí que o 5G parece prometer ser, né, e ter boas aplicações geradas aqui no nosso ecossistema de Porto Alegre. Muitos pensam que quem manda no programa é a produção. A produção manda em mim, mas quem manda no programa é a audiência. E a audiência aqui, chegou mais um questionamento, chegou mais 2, inclusive, na mesma linha. Quando que virá a tecnologia 6G? Se alguém aqui quiser responder, fique à vontade. A mensagem foi da Vanessa Schenkel. Ela deseja saber... agora ela mandou aqui outra mensagem aqui com o nome, então agora eu gostaria que alguém respondesse. Jefferson, tu que nem tem perguntas difíceis aí, né? E aqui não é passa ou repassa. Como aqui não é o programa passa ou repassa, tu não tem para quem repassar, né? Quando é que vem a tecnologia 6G? Vanessa Schenkel encomendou aqui a pergunta. Bom, eu primeiro eu vou aproveitar, né, para fazer minhas considerações finais também. Não. Então eu queria agradecer. Não é considerações finais é no final. E chegou outra aqui perguntando quando é que vem a 7G. Mas ficamos na 6G. Quando é que vem a tecnologia 6G aí, Jefferson? Não, na verdade, assim, já se pesquisa há algum tempo a tecnologia 6G, né? Então a tecnologia vem sendo desenvolvida. E como também nós falamos em alguns momentos dessa conversa aqui, muito amistosa, diga-se de passagem, né? É uma tecnologia que ainda parece de forma mais assim evolutiva, evolucionária, não revolucionária. Então o que nós temos visto, né, são tecnologias que, em linhas gerais, aumentam a velocidade de transmissão de dados, diminuem a latência de transmissão. E 6G, aparentemente, pelo que temos de pesquisa até hoje, é uma tecnologia, então, que aumenta a velocidade, diminui a latência e que se espera nesse mesmo ciclo que o secretário comentou anteriormente, né? Então, mais, provavelmente, alguns anos de desenvolvimento e depois, então, uma implantação que normalmente começa em pequena escala e depois toma, então, uma escala maior. Então, eu acredito que ela vai seguir o mesmo caminho semelhante que tem acontecido com as outras tecnologias de telefonia móvel e celular. Bom, queria agradecer aqui a participação da Vanessa Schenkel, muito obrigado, muito obrigado. Jefferson,
Muito obrigado pela resposta, pela provocação, pela paciência, pela resiliência. Isso mostra a evolução não apenas tecnológica, a evolução humana, que vem aqui no programa, sofre bullying, ouve desaforo e ainda mantém o bom humor, né? Agora sim, as considerações finais. Bom, então agora considerações finais. Então, em primeiro lugar, eu vou agradecer a RDC TV, em nome do Guilherme, pelo convite. Então, eu fico muito feliz de participar. Agradeço também essa conversa cordial com o secretário Luiz Carlos, com o professor Rafael. E queria deixar assim, de forma bem clara mesmo, que o ecossistema das universidades que tem instalações, tem operações em Porto Alegre, tem se articulado. Então o secretário comentou sobre o Pacto Alegre. Então existem várias ações de articulação, existe uma integração entre as universidades. Nós temos um ambiente propício, né? Nós precisamos de estudantes que estejam interessados em construir, né? Então já se disse, né, que a melhor forma de prever o futuro é construir esse futuro, né? Então eu acho que Porto Alegre está nesse movimento de construção, de preparação para esse salto. Então eu acho que e obviamente uma conversa como essa tem o papel de motivar, de trazer informação, de disseminar esse conhecimento. Então nós como professores, né, todos aqui temos esse papel de responsabilidade social, né, de trazer as informações que são produzidas dentro da academia para a sociedade. E então assim, eu fico muito feliz e sempre estou à disposição para outras conversas. Um abraço a todos. Muito obrigado, Jefferson. Agora o pessoal está mandando, né, algumas mensagens. Agora no finalzinho veio algumas aqui. Uma provocação, mas não será possível responder, apenas uma provocação, falando que a evolução tecnológica provoca, na opinião de um telespectador pelo menos, a evolução tecnológica provoca a desumanização das relações e pode fomentar o desemprego e problemas sociais. Respeito todas as opiniões e talvez haja algum sentido a respeito, talvez nós devêssemos fazer um novo programa sobre isso. Mas no final do programa, infelizmente, nós não teremos tempo para desenvolver. Rafael Reim, por favor, suas considerações finais. Obrigado, Guilherme. Como minhas considerações finais, eu gostaria de falar no âmbito educacional, né, que a tecnologia vai nos proporcionar. Nós temos uma tecnologia chegando, leilão, hoje é o dia, então, nosso debate foi nesse dia, muito bacana. E com essa tecnologia, a gente tem que ter o quê? Um trabalho educacional, capacitando os nossos estudantes, né? Pessoas também interessadas, que queiram recorrer aos corredores acadêmicos, por que não, aos cursos, e formando essa massa crítica, essa força que vai desenvolver essas aplicações para usar essa tecnologia. Ou seja, nós temos a tecnologia, ela está aí, ela vai chegar, vai entrar no ar, ano que vem, meados do ano que vem, a gente tem lido muito sobre isso, leilão aconteceu, mas nós temos que ter pilotos para ela. Eu acho que vendo, né, pessoas capazes de novos modelos de negócios, né, nós estaremos desenvolvendo a sociedade, estaremos desenvolvendo novas aplicações que a gente nem sabe que existe, soluções para problemas que a gente nem sabe que tem, como se diz, né, e já que nós teremos uma conexão massiva em todas as propriedades rurais, imaginem esse cenário, escolas, centro de saúde, né, escolas públicas. Eu acho que, como consideração final, fica essa evolução que a gente está trazendo, que a tecnologia do 5G traz para nós, que nós estejamos de braços abertos para ela. A pandemia nos abriu também a mente, né? E eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade de falar aqui, esse bate-papo gostoso com o professor Jefferson, com o Luiz Carlos Pinto, agradecer também, Guilherme, pela mediação, e estamos à disposição aí para futuras interações. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Temos mais mensagens aqui. Tudo aquilo que não foi enviado ao longo do programa veio agora. Mas aqui, Letícia Colvara parabeniza a participação do Jefferson Nobre aqui. Também ficou com as perguntas mais difíceis aqui, respondeu bem, manteve, né, um alto nível, então merece parabéns redobrado aqui também. E um outro telespectador
que não se identificou, elogiou a participação do Rafael Reim, também pelas brilhantes considerações. E eu, em resposta ao comentário que veio agora há pouco, comento. Toda nova tecnologia modifica o modo de vida. Nós não podemos temer a tecnologia. Se assim não fosse, a gente ainda estaria andando a cavalo e ainda estaria usando máquina de escrever. Então, de fato, o computador desempregou alguns datilógrafos e empregou outros profissionais. O automóvel desempregou o cara que vende ferradura, mas empregou outros profissionais. E a tecnologia, a evolução é isso. Muito obrigado, Luiz Carlos Pinto, Jefferson Nobre e Rafael Reim. Muito obrigado pela participação. Uma boa noite para todos. Muito obrigado para você que está em casa. Uma boa noite e até o próximo programa. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Em Gramado, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Canela,